Fala pessoal, eu estava devendo aí para vocês uma análise da IBFC, como ela cobra a parte de geografia ali, aliás, o que estudar na parte de geografia para essa banca, né? E eu fiz aqui uma separação do que estudar para essa banca baseado em 5 pontos principais e eu coloquei aqui os mesmos 5 pontos voltados ali para a geografia do Paraná, para você ter uma ideia do que você deve estudar aí para ter no mínimo um embasamento para ir para essa prova, tá? Então você vai estudar geografia física, cartografia, população, geografia política, população e urbanização. Para o Paraná, a mesma coisa. Geografia física, cartografia, população, geografia política, população e urbanização. Dentro de geografia física, você vai estudar ali relevo, clima, vegetação, hidrografia e por aí vai. Então vamos um por um aqui esses pontos. Sem enrolação para esse vídeo aqui não ficar tão grande quanto ele já vai ficar, beleza? Dentro de relevo, você vai estudar as principais formas de relevo, montanha, planalto, planície, depressão, os agentes internos e externos de formação do relevo, o relevo brasileiro e suas classificações, erosão, intemperismo e sedimentação. Lá em clima, você vai estudar elementos e fatores do clima, classificações climáticas como a de Köppen, por exemplo, os tipos de clima no Brasil e no mundo, incluindo ali os fenômenos climáticos, El Niño, Laninha e inversões térmicas. Pô, quase que não sai, hein? Ali dentro de vegetação, você vai estudar biomas mundiais, tundra, taiga, floresta temperada, savana, etc. Biomas brasileiros, Amazônia, o Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa, Pantanal e por aí vai. As relações entre clima, relevo e vegetação e a degradação e preservação ambiental. Dentro de hidrografia, você vai estudar ali o ciclo da água, bacias hidrográficas brasileiras, principais rios do Brasil e do mundo, aquíferos como o Guarani ou a Terra do Chão, crise hídrica e usos da água. Daí a gente vai para o segundo ponto ali, que é o ponto da cartografia, que trabalha com representação gráfica do espaço geográfico. Você vai estudar os mapas, tipos de mapa político, físico, temático, elementos de um mapa, título, legenda, escala, rosa dos ventos, projeções cartográficas, cilíndrica, cônica, azimutal. Aí você vai para as escalas. Dentro de escala você vai estudar escala gráfica e numérica, cálculo de escala, relação entre escala e nível de detalhamento. Lá no tópico 2.3, coordenadas geográficas, você vai estudar latitude e longitude, paralelos e meridianos, fuso horário com ênfase no Brasil. Depois você vai para a técnica de geoprocessamento, onde você vai dar um foco ali em sensoriamento remoto, os conceitos básicos, né? E o sistema de informação geográfica, os conceitos básicos também. Aí o terceiro ponto, população, foca na dinâmica demográfica e distribuição populacional. Então, você vai estudar ali o crescimento populacional, taxa de natalidade, mortalidade, crescimento natural, teorias demográficas como a teoria malthusiana, neomalthusiana, reformista, transição demográfica. Daí em estrutura populacional vai estudar as pirâmides etárias, população economicamente ativa, o PEA, e inativa também, expectativa de vida e envelhecimento populacional. Dentro de distribuição populacional, você vai estudar fatores que influenciam a distribuição, como clima, relevo, a economia, a densidade demográfica e o êxodo rural e migrações internas. Dentro de migrações, você vai estudar migrações internas e externas, migração pendular e fatores de atração e repulsão da migração. Aí vai para o penúltimo tópico ali, que é o da geografia política, que estuda a organização e o controle do território. Daí vai estudar organização territorial, território, nação, estado, país, as diferenças conceituais entre esses termos aí, a formação do Estado brasileiro. Fronteiras e divisas, os tipos de fronteiras naturais e artificiais, conflitos fronteiriços e geopolítica mundial. Dentro da geopolítica, você vai estudar potências mundiais e blocos econômicos, como o G7, o BRICS e o G20, principalmente aí, esses três. Conflitos geopolíticos atuais, beleza? Globalização e soberania nacional. E no último tópico aqui, antes da gente entrar na parte do Paraná, você vai estudar população e urbanização, que vai fazer uma relação ali da dinâmica populacional ao processo de urbanização. Daí, dentro de urbanização, você vai estudar conceitos de urbanização, crescimento urbano no Brasil, metrópole, megacidade, conurbação, megalópole.
Dentro dos problemas urbanos, você vai estudar ali mobilidade urbana, favelização e segregação socioespacial, poluição e saneamento. Dentro da rede urbana, vai estudar ali hierarquia urbana, funções das cidades, interiorização e descentralização industrial. Dentro ali de planejamento urbano, você vai estudar zoneamento, estatuto da cidade, gestão do espaço urbano. Agora a gente vai falar os mesmos tópicos, só que voltados para o estado do Paraná. Então ali, ó, dentro da geografia física, que é o primeiro tópico, tem relevo do Paraná, onde você vai estudar planaltos e depressões paranaenses, a exemplo do Planalto de Guarapuava e a escarpa devoniana. Dentro do clima ali, você vai estudar principalmente o clima subtropical úmido e suas características, as geadas e ocorrências de neve em regiões mais elevadas. Por exemplo, aquela geada que deu lá, acho que em 1975, que matou as lavouras de café aqui no Paraná, um fator histórico aí muito importante para a história do Paraná, então você tem que estar sabendo disso aí. Dentro de vegetação, floresta com araucária, mata de pinho, biomas do Paraná, Mata Atlântica, Cerrado, Pampa. Dentro de hidrografia, bacias hidrográficas do Paraná, Iguaçu, Paraná, Tibagi. Usinas hidrelétricas, Itaipu, Capivari e Foz do Areia, beleza? Vamos lá, na parte de cartografia, o que você vai estudar? Os mapas temáticos do Paraná, divisão político-administrativa do estado, regiões metropolitanas de Curitiba, Londrina e Maringá. Coordenadas e localização, a localização do Paraná no contexto do sul do Brasil aí, beleza? Fronteiras com outros estados e com o Paraguai e a Argentina, a tríplice fronteira. A escala e projeções cartográficas, você vai estudar ali a utilização de mapas regionais, ambientais e urbanos. Dentro do terceiro tópico ali, população, você vai estudar ali distribuição populacional e ali você vai estudar densidade demográfica nas regiões norte, oeste, centro-sul e metropolitana. Aí vai estudar também padrões de ocupação, colonização europeia, italiana, alemã, ucraniana e polonesa. Dentro de crescimento populacional e urbanização, você vai estudar interiorização da população e êxodo rural e migração campo-cidade. Dentro das migrações, vai estudar migração nordestina no século XX e migração recente para o interior e fronteiras agrícolas. No penúltimo tópico, que é a geografia política, tem organização territorial, onde você vai estudar a divisão geopolítica das mesorregiões e micro-regiões ali. Vai estudar também a criação de novos municípios. Dentro de fronteiras, você vai estudar a fronteira com Paraguai e Argentina, a tríplice fronteira, questões de segurança e integração regional. Geopolítica regional, você vai estudar relações com o Mercosul e os corredores de exportação, principalmente questão ali do Porto de Paranaguá. No último tópico, que é a população e urbanização, você vai estudar o crescimento urbano, a expansão urbana da região metropolitana de Curitiba e as cidades polo, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu. Aí vai estudar ali dentro da rede urbana paranaense a questão das conurbações, Curitiba, Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais, por aí vai. As funções urbanas e zonas industriais. E também vai estudar, por último, ali os problemas urbanos, como o transporte urbano em Curitiba, que usa o modelo ali BRT, onde o estado, salvo engano, é pioneiro, tá? E a poluição e habitação irregular nas grandes cidades, aí com foco no Paraná. Cara, eu sei que é bastante coisa, ó, para quem tem o meu material ali, ó, que vai aqui no menorzinho, na parte de geografia, quando você começa aqui o primeiro tópico de geografia, você já vê que já tem as teorias ali, ó, malthusiana, neomalthusiana, reformista, daí vai os bizus ali, ó, do que costuma cair em questões, beleza? Você vai descendo aqui, vai ver ali a questão da transição demográfica, daí vai a primeira fase, a segunda fase da transição, terceira fase da transição, beleza? Aí já vai falar ali, ó, dos principais conceitos de demografia, população, população absoluta, país populoso, país, população relativa, país povoado, taxa de natalidade, taxa de fecundidade, de mortalidade. Então, cara, a grande vantagem de você pegar o meu material é que ele vai trazer o conceito de maneira resumida para você. É um resumo, então você não vai perder tanto tempo. Você vê que é muita coisa para estudar.
e você ainda tem a matéria lá de conhecimentos específicos, que é muito importante. Então, não dá para você ficar gastando muito tempo em conhecimentos gerais. Então, ó, taxa de mortalidade, número de pessoas que morrem num determinado território para cada grupo de 1000 pessoas. Morreu, esse é o conceito. Então, assim, o objetivo do resumo é esse, é trazer o conteúdo mastigado para você poder estudar. Vai ter uma parte aqui, ó, de geografia do Paraná, mas não é só aqui nesse pedaço que a gente fala da geografia do Paraná. Por exemplo, se você vier aqui no tópico 2, né, e for ali na parte de industrialização, então aqui, ó, como vocês podem ver, tem industrialização, complexos industriais, concentração e desconcentração das atividades industriais. Quando você abre lá, ó, tem industrialização do Brasil, industrialização do Paraná. Então o material aí tá bem completo para você. E aí, cara, o que você não encontrar aqui no material é porque não tem aquela relevância toda para esse teu concurso aí, tá? Porque esse aqui é realmente um resumo daquilo que você precisa estudar. Na minha opinião, esse aqui é o material mais completo que tem da parte de conhecimentos gerais, então eu vou acabar fazendo o jabá aí do meu material aqui também. Seguinte, esse material aqui, ó, que tá com o menuzinho de navegação aqui do que vocês devem estudar, eu já sei que vocês vão ficar me pedindo para eu mandar esse material em PDF aqui para vocês. Eu criei um grupo lá no Telegram, e uma das vantagens do Telegram é que quando você entra lá, você consegue ver as mensagens anteriores. Então eu vou jogar esse PDF lá no nosso grupo do Telegram. Entra lá que você vai ter acesso a esse PDF aqui que diz exatamente o que você deve estudar aí para esse concurso, beleza? O link do meu material aí, do meu resumo, vai estar aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, assim como o link do nosso grupo lá do Telegram. A gente conversa mais nos próximos vídeos. Um abraço e até lá!